Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Paula Fernanda. E o relato que eu vou contar aqui é algo muito surreal que ocorreu na minha cidade, um município de Santa Catarina chamado Orleans. Bem, eu fui criada em família católica, até que em 2015 os meus pais se tornaram evangélicos. E naquela época eu tinha apenas 15 anos. E morava com os meus pais, com meu irmão Arthur de 13 anos e duas irmãs gêmeas mais velhas de 18 anos. E essas duas estão mais para bruxas do que para irmãs. Bem, viramos evangélicos e passamos a frequentar uma igreja pentecostal. Era uma igreja que sempre tinha louvor antes do culto e depois vinha a pregação. E logo uma sessão de expulsar demônios. E fora que o tempo todo o pastor pedia dinheiro. Bem, no começo tudo ia bem. E eu até gostava do grupo de jovens, das músicas e do louvor. Mas com o tempo eu não aguentava mais a crítica das pessoas dali, pois eu não podia ouvir mais os meus black metal, e para eles era coisa do diabo. Enfim, eu troquei os meus black metal por Linkin Park e 21 Pilot, mas para eles eram músicas mundanas. Bem, eu sempre gostei de filmes de terror, mas para o meu pai aquilo era coisa do diabo. E até os meus mangás de Dragon Ball Z e as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Era coisa do diabo para o meu pai, pois segundo ele, eu tinha que ler a Bíblia e assistir filmes bíblicos. Os meus pais se transformaram em outra pessoa. Aqueles pais legais que eu tinha não existiam mais. Eles colocaram na cabeça que o meu irmão de 13 anos estava possuído pelo demônio, pois o meu pai olhou o histórico do celular dele e viu vários sites gays. Então os meus pais ficaram naquela palhaçada de levarem o meu irmão para a igreja, para assim o pastor tirar o demônio dele. O pastor disse para os meus pais deixarem o meu irmão com ele todo final de semana, pois assim ele ia ensinar ao meu irmão coisas bíblicas, e aos poucos o espírito maligno da homossexualidade deixaria o corpo do meu irmão. Bem, e assim os meus pais fizeram. O Arthur ia para a casa do pastor toda sexta-feira à noite e voltava no domingo. Os meus pais disseram para o pastor que os meus amigos, que eram amigos meus desde infância, eram uns imprestáveis, que só me levavam para o mau caminho. Então, o pastor designou uma moça que se chamava Simone a andar comigo e me designar nas coisas certas a fazer. A Simone tinha 19 anos. Ela só andava com roupas de marca e participava de todas as atividades da igreja. Ela era um exemplo, a queridinha do pastor. Certa vez eu fui no acampamento evangélico com os jovens da igreja. Bem, eu tinha 15 anos na época. Era uma garota ingênua que nunca sequer havia dado um beijo de língua na vida. Mas posso dizer que a igreja me ensinou muito mais que o mundo, pois neste acampamento evangélico parecia mais um cabaré, e eu posso dizer até pior que isso. Os jovens transavam loucamente nas barracas, no mato, e a brincadeira deles de pique-esconde, que eu ingenuamente participei, era o seguinte: todos se escondiam no escuro, e aquele que achasse a pessoa escondida, aquela pessoa seria o seu ficante. Porém, era muito mais que uma ficada. E eu posso dizer que era mais picante que novela da Globo.
Contei aquilo para Simone, que os jovens estavam todos na mata, divididos em duplas para transarem loucamente. E ela, que estava com 3 diáconos na barraca, disse que não, que nenhum dos varões e varoas eram mundanos igual a mim, e que eles estavam apenas se divertindo com pessoas da própria igreja. Ela pediu que eu parasse de interrompê-la a orar e fosse para a minha barraca dormir, pois ela estava indo para o monte para orar com os 3 diáconos, e também oraria por mim, para que Deus tirasse esses pensamentos imundos da minha cabeça. Eu posso dizer que naquela noite eu fiquei no acampamento sozinha, pois todos arrumaram um canto para transarem, e a santinha ouvi uma das garotas comentarem que ela estava transando com os 3 diáconos lá no monte. Bem, eu era muito inocente por ter achado de fato que ela e aqueles 3 caras foram orar. E depois do acampamento evangélico, os jovens estavam eufóricos. E dentro do ônibus, eles já planejavam quando seria o próximo acampamento. A igreja parecia um presídio, pois lá só havia ex-traficante, ex-assassino, ex-drogado, ex-cafetões, ex-mulheres de programa e até ex-travestis. Nada contra, pois acredito eu que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não prejudique o próximo. Bem, e essa é a minha filosofia de vida. Mas o pastor julgou errado e disse que eu deveria tomar vergonha na cara e seguir os 10 mandamentos. Bem, os dias passaram e comecei a achar o meu irmão de 13 anos muito estranho. Ele era um garoto feliz, mas agora só andava isolado e nem falava mais comigo. Então imaginei que deveria ser pelo constrangimento dos meus pais ao descobrirem que ele era gay. E disse a ele que isso era normal, que ele poderia ser feliz do jeito dele, pois era ele que tinha que viver a própria vida e não os outros viverem por ele. E que para mim não importava se ele era gay ou seja lá o que fosse, pois para mim ele sempre seria o meu irmão e eu o amava muito. E foi aí que o meu irmão soltou a bomba. Ele me revelou que o pastor abusava dele, dizendo que isso afastaria o demônio, pois um homem de Deus estava tocando o seu corpo e isso incomodava o demônio. Eu saí calmamente de casa com uma faca e fui até a casa do pastor. O chamei para conversar tranquilamente na igreja, somente nós dois. Cheguei lá, fechei a porta e o ameacei com a faca na garganta. Disse que ele poderia até enganar os meus pais, mas não a mim. E que se ele tocasse no meu irmão mais uma vez, eu arrancaria a cabeça dele. Saí furiosa e disse que ia na polícia prestar queixa. Bem, mas era somente um blefe, pois quem ia acreditar em mim sem provas? Mas o pastor ficou tremendo de medo e nunca mais levou meu irmão para sua casa. Porém, 2 dias depois, a santinha falou com os meus pais que me levaria no sítio dos seus avós, no município de Armazém. E lá eu participaria de muitas atividades dos jovens da igreja. Perguntei a ela por que não veio falar diretamente comigo, e que foi direto falar com os meus pais. Ela disse que uma moça direita sempre tem que manter os pais informados sobre tudo. Além do mais, eu ainda era de menor. Bem, fomos para o sítio. Eu, a santinha e mais 2 varões,
Naquela altura do campeonato, eu já havia entendido o porquê a Santinha gostava de chamar os homens de varão. Bem, vocês já devem imaginar o porquê. Estávamos indo para o sítio por uma estradinha de terra e já era por volta das 18 horas. A Santinha parou o carro e mandou eu descer naquele fim de mundo. Ela pediu que eu abrisse o capô do carro e observasse se estava tudo normal quando ela ligasse o motor. Bem, eu achei estranho, porque havia 2 homens no carro e ela veio pedir isso logo para mim. Mas ok. Saí do carro e mal fechei a porta e ela acelerou o carro, me deixando sozinha naquele fim de mundo. Eu não sabia o que fazer e nem para onde ir. Então eu fui caminhando sem rumo, tentando sair na autoestrada para tentar pegar uma carona para casa. Logo, todo o caminho se tornou um breu. A minha sorte foi que eu estava com o meu celular. Então liguei a lanterna, mas sabia que a bateria do celular com a lanterna ligada não duraria mais que 1 hora. E depois de muito caminhar sem rumo, finalmente o meu celular deu 3 pontinhos de sinal da TIM. Então tentei ligar para os meus pais. E nisso já era noite, por volta de 20 horas. E foi quando eu comecei a ouvir uns rosnados vindo de trás de mim. Virei bruscamente, clareando aquilo com a lanterna do meu celular. E o que vi me deixou de pernas bambas. Era uma criatura humanoide e os seus olhos amarelados brilhavam diante da luz do celular. Pelos amarronzados cobriam todo o seu corpo. E as suas orelhas eram em pé, parecendo 2 pares de chifres. A sua cabeça parecia a de um cão, porém com um grande focinho. E da sua boca sobressaltavam presas enormes, e baba escorriam entre elas. E apesar de ereta, a criatura se inclinava um pouco para frente, devido aos seus joelhos serem dobrados para trás. As suas patas dianteiras também eram bem longas e maiores que as traseiras. Reparei também que a criatura tinha 2 volumes peludos que pareciam serem peitos. Dei um grito abafado e aquele ser imenso começou a caminhar na minha direção. Confesso que o medo foi tanto que eu desmaiei ali mesmo na estradinha de terra. E acordei no outro dia com o sol na minha cara e a Santinha buzinando o carro, me mandando entrar. Entrei no carro e ela começou a me ameaçar. Disse que se eu falasse algo sobre o pastor com meu irmão, que eu veria aquela mesma criatura que eu vi noite passada. Porém, aquilo foi somente um aviso. E na próxima vez eu seria a refeição da fera. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. Eu não saía mais de casa e passei a ter síndrome do pânico. E também tinha vários pesadelos com aquela criatura horrenda. Meses depois, a minha tia me levou para ficar uns dias na casa dela. Os meus pais não concordaram muito, pelo fato da minha tia mexer com magia. Mas depois dela muito insistir, a minha mãe acabou deixando. Afinal, ela era sua irmã. A minha tia me levou para o seu sítio em Bom Jardim da Serra. E chegando lá, ela me contou que eu estava sendo alvo de espíritos malignos que foram mandados para mim. Ela então me benzeu e ficou tratando de mim com vários trabalhos espirituais durante 3 dias.
Quando me recuperei, eu contei à minha tia tudo o que aconteceu comigo. Sim, tudo o que escrevi aqui acima, e mais um pouco, eu contei a ela, e ela acreditou em mim. A minha tia e eu estávamos decidida a devolver o mal que estava em mim. Então descobrimos que foi a Santinha que havia feito magia negra para me destruir. Ela havia pego cabelos na minha escova e feito um trabalho muito forte. Bem, todo o mal foi devolvido. E a Santinha, que era uma lobisomem e costumava ir para o sítio dos seus avós de Fachada, no município de Armazém. Lá, ela se transformava em fera e atacava os animais dos sítios vizinhos. Porém, daquela vez ela se deu mal, pois um sitiante estava de tocaia já esperando este lobisomem aparecer. E quando ela apareceu, ele meteu bala sem pensar duas vezes, e sem chances para ela escapar. E após morta, ela voltou à forma humana. O sitiante foi preso, mas logo em seguida foi solto por alegar que atirou em um desconhecido que invadiu a sua propriedade. Mas mesmo assim, ele ficou respondendo o processo por um bom tempo. Já o pastor, esse passou a ser atacado sexualmente por forças malignas. Demônios sexuais masculinos o violentava toda noite e pagava ele com a mesma moeda dos abusos que ele praticava com o meu irmão. E vai lá saber se também não era com outras crianças. Sei disso porque as entidades falavam tudo para minha tia. E não passou muito tempo e esse pastor tirou a própria vida. Eu fui obrigada pelos meus pais a ir em seu enterro, mas nunca o perdoei e não me sinto arrependida, pois tudo que eu fiz foi devolver o mal às pessoas que tanto me fizeram mal, tanto a mim quanto ao meu irmão. E antes de finalizar o relato, eu gostaria de explicar que logo no início eu chamei as minhas duas irmãs gêmeas de bruxas. Isso porque elas eram do mesmo barco dos demais jovens da igreja. Aprontavam e se fingiam de santas. O meu pai, que dizia ser um homem de Deus e julgava o meu irmão por ele ser gay, ele estava traindo a minha mãe com outro varão da igreja. A minha mãe dava tanto dinheiro para a igreja que se atolou em dívidas e até ficou doente por causa disso. Mas enfim, ela abriu os olhos, abandonou a igreja e separou do meu pai. O meu pai se casou novamente com uma outra mulher bem mais jovem, que tem idade para ser a sua filha. Mas ainda rola boatos que ele continua tendo um caso com este varão. Bem, este é o meu relato. Talvez vocês não tenham passado nada parecido na igreja de vocês, mas infelizmente eu passei isso e muito mais. E só não contei tudo aqui porque o relato ficaria gigante. Boa noite. Existe um fórum na Deep Web sobre licantropia, criado por um rapaz que usa o pseudônimo de Rangel, e os seus métodos para se transformar em lobisomem são certeiros.
e tem quase 100% de aprovação dos usuários do fórum que fizeram o ritual. Bem, já vou ensinar o método, mas primeiro vejam os depoimentos de alguns que fizeram. Aquele que deseja se tornar um Oboroten, ou seja, lobisomem, deve pegar um punhal ou faca de prata ou cobre, escrever a palavra lua de chifres de ouro na faca, deixá-la cravada no chão da mata, com o cabo para baixo e a ponta para cima, durante 3 dias seguidos de lua cheia. Na 4ª lua cheia do mês, procure antes uma árvore cortada na mata, e à meia-noite deve cravar um punhal no tronco da árvore, repetindo o seguinte: o lobo não se volta para a floresta, nem desce ao sóbrio vale. Lua, lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, e que eles não possam rasgar a minha pele flamejante. Quando sentir uma queimação por dentro, pule 3 vezes sobre o tronco da árvore, e então correrá para a floresta transformado em lobo. Para voltar à forma humana, basta retirar o punhal cravado no tronco da árvore, ou esperar a lua desaparecer com os primeiros raios de sol. Pense bem nisso, pois esse ritual não tem volta, e é uma promessa comprometedora com a entidade conhecida por Lua de Chifres de Ouro. E para fortalecer o ritual e ganhar mais força e habilidades na forma lupina, deve-se repetir essa oração abaixo todas as sextas-feiras de lua cheia do mês, ao meio-dia. No mar, no oceano, na ilha, em Bujan, no pasto vazio cintila a lua sobre um rebanho, que repousa em um verde bosque, em um obscuro vale. Em direção ao rebanho, desvia-se um lobo desgrenhado. Os cornos do gado procuram as suas brancas afiadas presas, mas o lobo não se volta para a floresta, e nem desce o sóbrio vale. Lua, lua de chifres de ouro, cega o voo das balas, parte as facas dos caçadores, quebra a clava do pastor, e lança um medo, pânico, sobre todo o gado e sobre os homens. Aterroriza as coisas mais aterrorizantes, e que eles não possam capturar o lobo cinza, e que eles não possam rasgar a sua pele flamejante. A minha palavra é irresistível, mais irresistível que o sono, e mais comprometedora que a promessa de um herói. Então ele pula 3 vezes sobre a árvore e corre para a floresta, transformado em um lobo. Esteja ciente que se trata de uma oração pagã, e não se sabe ao certo qual entidade se denomina Lua dos Chifres de Ouro, mas há especulações de que seja o demônio Paimon ou o demônio Amon. Na demonologia, Amon, também pronunciado Amon, é o 7º espírito dentre os 72 da Goetia, ao qual é considerado, conforme a sua hierarquia, um grande marquês, de grande potência, que tem sobre o seu domínio e comando 40 legiões de espíritos. Ele é retratado e visto sob a forma de um lobo, com a cauda de uma serpente, vomitando flamas de fogo, possuindo uma significativa força iniciática. Porém, conforme a sua afinidade e sintonia, ele toma na forma de um homem com traços caninos, igual a um lobisomem, e também como um homem com uma cabeça de corvo ou coruja. Então não se assuste se depois do ritual você passar a ter sonhos com essa entidade, porque é certo que isso vai acontecer. Mas se você for leal ao pacto, nada de ruim lhe acontecerá. Agora,
vou falar um pouco sobre o outro espírito que muitos licântropos acreditam que ele também usa o pseudônimo de Grande Lua de Chifres Dourados, que se trata do Rei Paimon. O nono espírito nessa ordem é Paimon, um grande rei muito obediente a Lúcifer. Ele aparece na forma de um homem sentado em cima de um grande lobo, com uma coroa, a mais gloriosa, sobre a sua cabeça. É acompanhado por um bando de lobos com cabeças de homens, e eles uivam diante a chegada de Paimon. E Paimon possui uma poderosa voz e fala jorrando palavras desconhecidas que o homem ou mulher só é capaz de entender se tiver na forma lupina. Bem, tudo se trata de confiança. À medida que Paimon tiver confiança em você, ele passará a lhe obedecer. Esse espírito pode ensinar todos os segredos da licantropia, além de coisas secretas. Descobre qualquer coisa que esteja sobre a terra ou sob as águas. Descobre também o que está em sua mente e onde ela se encontra, ou algum outro desejo que o lupino queira saber. Ele concede proteção e dá muita força e inteligência ao lupino. Ele concede a localização de outros lupinos que se escondem em aldeias, e assim você se juntará a eles e formará uma grande alcateia. Paimon pode ensinar qualquer arte que você deseje. Ele deve ser esperado pelo oeste, e basta chamá-lo 102 vezes na mata, onde se encontra a faca cravada sobre o tronco da árvore. Porém, só se deve fazer isso se tiver total controle sobre a transformação. E assim que escutar os uivos que procedem à sua chegada, deve se tornar um lupino o mais rápido possível. Pois se Paimon te encontrar na forma humana, ele vai confundir a sua mente e te enganar, fazendo assim você se tornar um Kani. Para quem não sabe, um Kani é um lobisomem pactuado. Ele é 10 vezes mais forte que um lobisomem comum, porém, ele não tem consciência e nem controle dos seus atos, podendo acabar até mesmo com a sua própria família. Ninguém quer ser um Kani do inferno, mas depois de se tornar um, ninguém quer deixar de ser, pois a pessoa sempre é vencida pela sensação de poder e também passará a alimentar-se somente de carne humana. Esse tipo de lobisomem já tem a alma condenada. Paimon é da ordem das denominações lupinas, chefia 200 legiões de demônios, sendo parte delas das ordens dos anjos. Agora, se quiser chamar Paimon sozinho, sem estar na forma lupina, deverá lhe fazer alguma oferenda, e ele atende por meio de 2 reis, um chamado Labal e o outro Abalim. Ambos têm a forma de cães do inferno, porém não lhe causará nenhum mal. Eu não recomendo ninguém a buscar esse caminho, mas se essa for a sua escolha, faça isso de forma consciente e com responsabilidade. Seja fiel à sua promessa, não quebre o pacto jamais, e não conte a ninguém sobre ser um lupino. Nunca tente se transformar durante o dia, pois o lobo, ele sempre vem durante a noite. Não transforme em lugares que não sejam em matas, pois se souberem o seu segredo, isso te tornará fraco e vulnerável. Alimente somente de animais pequenos e jamais se alimente de humanos, pois uma vez que fizer isso, jamais deixará de fazer. E lembre-se, só ataque humanos se tiver um motivo justo para fazer tal ato. Uma vingança justa, mas não queira se tornar justiceiro ou herói. Bem, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu responderei a todos. Boa noite.
O que vou relatar. Só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê, e uma risada maligna, que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror, desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror, é mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo e ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada.
Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: "Anda logo, não vai fazer nada com ele não?" E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: "Não posso, ele está com alho na camisa." Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas, me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que não me lembrava se havia trancado o portão no cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não,
e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Boa noite. E netos, e ainda escuto essa criatura de tempos em tempos. Mesmo depois de 3 gerações, ela ainda ronda a minha casa. E este relato é sobre a última vez que essa criatura apareceu. Olá, boa noite a todos. Me chamo Clayton e sou de Barra do Ouro, do estado do Tocantins, e tenho 56 anos. Nunca pensei que poderia existir uma criatura igual ao que eu vi há 2 anos atrás. Aqui é uma cidade pequena e moro na área mais urbana com a minha esposa, 2 filhos e a minha mãe, que graças ao bom Deus ainda é viva. Porém, ela mora mais afastada do centro da cidade. A casa dela fica numa área mais rural, porque ela odeia barulho. Bem, ela mora com uma das minhas irmãs e o filho dela, que ainda é uma criança. Acontece que estava chegando o aniversário da minha mãe e uma das minhas irmãs, que mora em Palmas, no Tocantins, que não é casada, veio para minha casa para irmos até a casa da minha mãe. Essa minha irmã chamava Vanessa e ia passar o final de semana na minha casa. Preparamos tudo para a festa surpresa da minha mãe e saímos de carro até a casa dela. Bem, chegamos bem rapidinho. A minha mãe mora em um grande sítio, cheio de árvores e animais como carneiros, galinhas, patos, cachorros e vacas. Bem, foi uma grande felicidade de reunirmos a família ali. E passamos aquele dia maravilhoso reunidos e conversando bastante. Era um sábado de sol e o dia estava muito alegre. Porém, logo a noite caiu e lá pelas 8 horas da noite, a minha esposa, que estava um pouco resfriada, logo piorou. Ela havia esquecido os remédios em casa. A minha mãe disse que faria um chá para ela tomar, pois ela estava com muita febre. Então, eu disse que ia até a nossa casa buscar os remédios. Porém, a minha casa ficava um pouco longe. A minha mãe sugeriu que eu fosse até o mercado, que não era muito longe dali, e ficava aproximadamente uns 30 a 40 quilômetros. Então,
Eu fui até esta venda com meu filho mais novo, que na época tinha 17 anos. Peguei o carro e saímos rápido. E logo chegamos à tal venda que a minha mãe tinha falado. Comprei os remédios e quando já estava saindo, escutei 3 homens falando que tinha visto uma criatura na estrada. E um deles falou que tinha até atirado na criatura na noite anterior. Bem, eu não peguei a conversa por completo. Entrei rápido no carro e voltei para casa. A minha esposa tomou o remédio e fomos todos dormir, pois havia sido um longo dia. Fiquei na cama imaginando o que poderia ser essa criatura que os homens tanto falavam. Mas logo caí no sono. Bem, uma certa hora da noite, eu acordei querendo ir ao banheiro. A diferença da casa da minha mãe para as outras casas é que na casa dela o banheiro fica 5 metros fora da casa. Então, saí pela cozinha, caminhei até os fundos em direção ao banheiro. E mais adiante, eu percebi que o velho cachorro da minha mãe entrou correndo como um raio para dentro de casa. Ele foi para baixo da mesa da cozinha como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ignorei o fato e fui andando até o banheiro. Fiz as minhas necessidades e voltei rápido. Bem, percebi que o quintal e todo o ambiente estavam em silêncio total. E aquele silêncio me fez sentir um forte calafrio por todo o meu corpo. Os animais estavam quietos e nem o barulho das árvores eu conseguia escutar. E com um mau pressentimento, eu corri para dentro de casa e fechei a porta rápido. Fiquei olhando pela fechadura para ver se via alguma coisa, mas não vi nada. Havia somente aquele silêncio na escuridão e a luz da lua cheia no quintal que clareava parte dele. Então, imaginando ser apenas um alarme falso, coloquei o cachorro para fora de casa e tranquei a porta em seguida. Voltei para a minha cama e tentei pegar no sono. E alguns minutos depois, eu escutei passos pesados do lado de fora da casa e achei tudo isso muito estranho, pois o cachorro da minha mãe fez aquele tipo de choro quando você briga com ele ou quando ele está com medo. Pois para um cachorro valente como aquele estar grunhindo de medo, com certeza algo muito sério estava prestes a acontecer. Fui até o corredor e fiquei imóvel. E foi aí que começou o terror. E seja lá o que fosse, eu sabia que aquilo estava ali escutando. A criatura andou até chegar na porta dos fundos. E eu consegui escutar ele cheirando por baixo da porta. Aquela coisa estava me farejando. Fui até a sala, abri a porta da frente da casa e o cachorro entrou em disparada, como se estivesse muito assustado. O cachorro da minha mãe se encolheu na sala e ficou grunhindo de medo. E foi aí que aquela criatura começou a arranhar a porta dos fundos. Eu estava em pânico e queria gritar. Porém, se eu fizesse isso, eu acordaria todos da casa e só pioraria a situação. E depois de um tempo, essa coisa saiu dali e eu escutei os animais correndo. A minha mãe acordou com o barulho, pois ela sempre teve o sono leve. E logo ela me viu ali parado na cozinha. Me perguntou se eu tinha escutado alguma coisa. Falei para ela tudo o que havia acontecido. Ela olhou para mim e disse que já tinha visto aquele demônio. Ela falou sem medo de errar
e com uma certeza que fez o meu corpo gelar por inteiro. E ela disse: "É um lobisomem, meu filho. O seu pai, quando era vivo, sempre via essa criatura. E uma vez ele tinha até atirado nele." A minha mãe disse que desde a morte do meu pai, nunca mais tinha visto aquela coisa. Ela foi até a cozinha, pegou um copo com água e disse que era para mim ir me deitar. Ela então se dirigiu para o seu quarto e disse para mim não se preocupar com aquilo. Bem, eu não consegui dormir, imaginando como a minha mãe sabia de uma coisa daquela. E depois de um tempo pensando, e ainda com muito medo, eu fui beber um pouco de água na cozinha. E então, eu escutei uns barulhos do lado de fora da casa. Na parede da cozinha, tem um combucos desses usados para entrar luz e vento na casa. Eu subi em uma cadeira, e foi então que eu vi esse maldito lobisomem. Ele estava do lado do banheiro. As pernas da criatura pareciam quebradas. Tinha partes do corpo coberta por um pelo negro. E aquela coisa parecia um grande cachorro quando andava de quatro. E quando parava, ficava ereto como um homem. Os carneiros estavam todos acuados no canto. E aquela criatura parecia saborear a refeição. Então, aquela coisa parou e deu um pulo passando a cerca do terreno. E saiu correndo em direção da mata. O meu coração já estava na boca. E foi quando eu lembrei que eu tinha saído da segurança da minha casa para ir até o banheiro. E fiquei imaginando o que aquela coisa faria comigo se eu demorasse um pouco mais no banheiro. Bem, eu não preguei os olhos naquela noite de tanto pavor. No dia seguinte, eu não contei o ocorrido para ninguém. Só contei para a minha mãe que tinha presenciado. E ela falou que o meu pai ficava às vezes andando a noite inteira com a espingarda na mão, caso aquela criatura quisesse invadir a sua casa. E tanto eu quanto meu pai nunca disse nada para ninguém, pois sabíamos que ninguém acreditaria. Depois de 2 dias, eu voltei para a cidade, mesmo com muito receio de deixar a minha mãe e a minha irmã com aquela coisa. E até hoje, quando vou para lá e pergunto à minha mãe sobre o ocorrido, ela sempre diz que está tudo bem. Pergunto a ela se aquele monstro apareceu de novo e ela sempre nega. E segundo ela, aquela coisa nunca mais apareceu. Bem, este relato é sobre a noite que eu topei com um lobisomem. Boa noite. Eu já passei por várias situações envolvendo o sobrenatural e o inexplicável, e com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão de que as nossas mentes nos protegem do desconhecido. E assim, nós bloqueamos memórias que não queremos aceitar na hora. Mas anos depois, elas aparecem na nossa cabeça. Incrivelmente, isso que eu vou relatar voltou para mim depois do que eu li sobre a experiência de outras pessoas com sombras. Então, aqui está algo que aconteceu comigo há quase 20 anos e que só agora eu estou lembrando. Bem, eu tinha 9 anos e passava o dia inteiro dentro de casa, e nesta época da minha vida
eu tinha sérios problemas para conseguir dormir. Principalmente porque os meus pais apagavam todas as luzes da casa e ficava tudo escuro feito um breu e com muita pouca luz apenas vindo da rua. Eu me lembro de acordar no meio da noite ouvindo alguns sons esquisitos, mas distante. Eu achava que era só a minha imaginação, já que o meu irmão mais novo, que dividia o quarto comigo, parecia não ouvir nada. Mas eu ainda tinha a impressão de que tinha algo ali, parado nas sombras, me observando. As semanas passavam e todas as noites eu acordava, ouvia algum tipo de som, ou com a sensação de frio, ou às vezes algum pesadelo estranho me acordava. Eu nunca falei nada para os meus pais, já que eles nunca acreditaram em nada que tenha a ver com o sobrenatural. E se eu falasse, eu achava que parecia louco ou que estava mentindo. Então, eu tentei vários métodos para lidar com aquilo. Ver TV até tarde da noite, colocar o travesseiro sobre a cabeça e passar o dia todo fazendo alguma atividade física para estar completamente exausto durante a noite e não conseguir acordar. Porém, nada disso adiantava. E praticamente todas as noites eu acordava. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a me adaptar à situação. Se eu podia evitar os garotos mais velhos no colégio, que sempre queriam brigar com os mais novos, e evitar os garotos nada bons da vizinhança, eu podia evitar o que quer que fosse que rondava a minha casa durante a noite. Então, eu decidi que não seria mais intimidado no meu próprio quarto e usaria a melhor arma que eles tinham para isso: a escuridão. Então, eu acordava entre meia-noite e 2 da manhã e procurava por todos os lugares que tinham para me esconder. E depois de algumas noites, eu tinha toda a área mapeada na minha cabeça e eu sabia de todos os lugares para se esconder em todos os quartos, sala, cozinha, banheiros e armários. Então, em uma noite, eu me sentei em um canto para ver o que eu podia ver. E eles vieram. Eu fiquei surpreso, mas não com medo. O que é estranho para um garoto de 9 anos que tem medo do escuro. Eu mal podia ver as formas das sombras, e elas não eram muito grandes, mas ainda assim eram impressionantes. Algumas delas pareciam ter a forma de um cachorro, e outras pareciam com lagartos, e outras não tinham forma nenhuma, apenas sombras vivas se movimentando. Não eram muitas, 5 no máximo, mas estavam todas andando pela casa. Eu fiquei naquele canto por mais de 1 hora, até que eles foram embora. E na noite seguinte, eu decidi revidar. Onde eu conseguir a coragem para isso, eu não sei. E quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, eu fiquei escondido de novo até eles chegarem. E quando eu os vi, eu decidi fazer algo que a maioria das pessoas não fariam. Eu resolvi confrontá-los. Então, eu me movimentei pela escuridão até ficar atrás de um deles e simplesmente eu falei: "Vocês poderiam sair da minha casa?" Estranhamente, a sombra se virou como se estivesse me encarando agora. Ela ficou maior e se espalhou pelo chão. Mas tudo o que eu consegui falar foi: "Grande coisa, agora saia." E depois disso, elas foram embora. E isso se repetiu por mais algumas noites, até que toda aquela atividade paranormal
cessou completamente. Mas cerca de uma semana depois, eu acordei lá pelas 2 da madrugada e senti uma vontade incontrolável de sair da minha cama o mais silenciosamente possível e me esconder atrás de algum canto. E foi isso o que eu fiz o mais rápido possível. Então eu vi ele, e quem quer que ele seja, tinha uma forma humana, mas completamente escuro. E era bem como as outras sombras. Mas a única coisa que eu conseguia perceber é que ele estava com um chapéu. E fora isso, não dava para notar mais nada. Ele andou até o pé da minha cama e se abaixou, procurando por mim. E de novo, eu não senti medo e imaginei que ele iria embora, assim como os outros. Então eu falei com uma voz alta e cheia de determinação: "Ei, sai de perto da minha cama!" Ele se virou para mim e simplesmente desapareceu. Na noite seguinte eu acordei de novo com a mesma sensação e de novo eu saí correndo da minha cama, mas desta vez eu decidi me esconder embaixo da mesa da cozinha, já que com a porta aberta eu tinha uma visão perfeita do meu quarto. E de novo o Homem-Sombra apareceu, e primeiro ele foi olhar no canto onde eu tinha me escondido na noite anterior, e então ele foi me procurar na minha cama. E dessa vez eu decidi bancar o caçador. Eu saí do meu esconderijo e me sentei na porta do meu quarto, com as pernas e os braços cruzados. Então eu soltei um riso baixo e esperei ele virar. E assim ele desapareceu de novo. Mas eu sentia a presença dele ainda. Então eu falei: "Olha, para de tentar se esconder. Esse é o meu quarto. E você nunca pode me encontrar aqui. Mas eu posso te achar. Saia daqui e não volte mais. Pois eu não tenho medo de vocês." Eu acredito que ele saiu logo depois que eu falei isso. E depois dessa noite, eu nunca mais senti nada de novo. Eu não tive mais problemas para dormir. E as minhas noites ficaram muito mais tranquilas depois disso tudo. Mas como eu disse, com os anos eu acabei me esquecendo disso tudo. Eu nunca contei este fato para ninguém. E nunca mais eu senti medo do escuro. Bem, eu acho que às vezes coragem é a melhor arma para enfrentar essas situações sobrenaturais. Obrigado, Fael, pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite.